Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre as lições de uma árvore. Em Jeremias 17, 7 e 8 está escrito: Feliz é aquele que confia no Senhor e que nele deposita sua esperança. É como a árvore plantada junto ao rio, suas raízes se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas estão sempre verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. As árvores são uma ótima representação do nosso relacionamento com Deus. Inclusive, são muitas vezes citadas na Bíblia e usadas nas parábolas de Jesus. Em Mateus 7, de 18 a 20, Jesus explica que uma boa árvore não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. As árvores nascem de pequenas sementes plantadas em solo fértil. Assim também nós, cristãos. Jesus usou essa comparação na parábola do semeador, que está lá nos evangelhos de Mateus capítulo 13, Marcos 4 e Lucas 8. As árvores começam sua vida como plantinhas frágeis e demoram a crescer. E os cristãos também são assim no início da sua vida de fé. Mas se o solo for bom e a árvore receber água, luz e calor do sol, ela vai crescer forte e saudável. E o cristão também. As árvores passam por diversas fases durante as estações do ano. No outono, suas folhas caem. No inverno seco, sofrem com a falta de água. Na primavera, começam a aparecer os pequenos brotos e a sua copa fica toda florida e esverdeada. E no verão, as chuvas voltam, aí aparecem frutos ou flores, dependendo da árvore. Ela cresce e se renova. A vida do cristão também é assim. São várias estações que nós passamos, não necessariamente no ano, mas na nossa vida. Mas não podemos esquecer que as estações passam. E ainda que demore o inverno seco, ele passa. Mesmo que nossas esperanças enfraqueçam, a primavera vem outra vez e a nossa vida vai ser renovada. Uma vez eu vi uma árvore muito seca e pelada, parecia morta, sentia até pena dela. Mas a pessoa que cuidava daquele jardim me disse que em breve essa árvore iria reviver toda. Suas folhas verdes iriam crescer de novo e muitas flores coloridas iam dar nova vida àquela árvore que parecia morta. A pessoa me disse que todo ano era assim, por isso ela não se preocupava. A árvore passava por uma fase seca, seus galhos ficavam totalmente pelados, parecendo mortos, mas depois ia florescendo devagarzinho, nascendo pequenos brotos, e logo ficava toda cheia de folhas verdes, flores lindas, virava outra árvore totalmente diferente e reluzente. Eu imaginei então que a própria árvore deveria também saber muito bem disso, porque toda a sua vida ela passou pela mesma situação cada ano. Então, mesmo que o inverno fosse seco e frio e demorasse mais para passar num ano do que no outro, ou se as chuvas fossem muito mais pesadas nesse ano do que no anterior, ou os ventos soprassem com mais força, ainda assim ela ia voltar à vida, como sempre fazia. Suas folhas iam crescer de novo, as flores aparecer e ela ia voltar a ficar alegre outra vez. E essa é uma importante lição para nós cristãos. Aliás, as árvores podem nos ensinar grandes lições. Uma vez eu li um texto que comparava os galhos das árvores aos braços delas. O texto afirmava que as árvores sempre ficam com os braços erguidos para cima, em sinal de louvor e agradecimento a Deus. As árvores crescem sempre olhando para cima e agradecendo a Deus por sua vida. Isso mudou a minha maneira de enxergar as árvores.
Elas realmente são impressionantes. Apesar de não poderem se mover, elas não se importam com isso. Onde nascem, ali ficam, e suas raízes crescem e vão penetrando na terra, fazem o seu caminho procurando água e nutrientes. Se por acaso encontram algum obstáculo, desviam, tanto as raízes penetrando na terra, como a própria árvore crescendo. E eu já vi várias vezes pisos de concreto que foram levantados por raízes que cresceram embaixo deles. Não importa o tamanho da semente, se ela cair numa terra boa, mesmo que seja só uma pequena faixa numa trinca do muro, ou um pouquinho de solo na rachadura do asfalto, ela vai crescer ali. E se ninguém arrancar, ela vai se transformar numa enorme árvore que vai abrir espaço para crescer e viver muitos e muitos anos. Se você fizer uma rápida pesquisa na internet, vai ver o que acontece com cidades abandonadas por muitos anos. O mais comum é elas serem totalmente tomadas pela vegetação. Esse comportamento da árvore está escrito no DNA dela. Naquela minúscula sementinha estão escritas todas as informações necessárias para a árvore aguentar cada dia da sua existência, para ela produzir sementes com as mesmas informações e espalhar pelo mundo. Foi assim que Deus definiu. Mesmo sem poder caminhar, Deus se encarrega de levar suas sementes para onde Ele quer que elas sejam plantadas. Então, apesar da árvore parecer uma planta inerte que não apresenta nenhuma reação contrária às condições de oposição, a verdade é outra. Ela foi criada para vencer os elementos, para resistir às mudanças de tempo, às variações das estações e durar muitos e muitos anos. Se você olhar para uma árvore, ela parece uma criatura que não reage. Se você bater nela, ela não bate de volta. Se você cortar uma árvore, ela não se vinga de você. Mas apesar de parecer indefesa e incapaz de revidar, a árvore tem uma qualidade impressionante. Ela não desiste da sua vida. Eu já vi árvores caídas que cresceram de novo do tronco morto no chão. Se você cortar uma árvore forte e saudável e deixar aquele toco plantado no chão, ela vai crescer de novo, vai brotar ali mesmo, naquele toco, e começar a sua vida outra vez. Se uma plantinha começa a crescer e encontra um obstáculo, ela desvia. Se forem pedras, ela vai empurrando lentamente e abrindo espaço para crescer. As árvores sabem o que tem que fazer e não desistem do propósito de Deus para a vida delas. E nós precisamos aprender muito isso. Não podemos deixar os obstáculos nos desanimarem. Não podemos desistir de viver a vida preciosa que Deus nos deu. E quando eu falo em desistir da vida, eu não estou falando que você vai se matar. Nem precisa tanto, basta ficar desanimado, perder a vontade de lutar, ficar vivendo no automático, sem ânimo, sem disposição, sem fogo, deprimido, sem produzir frutos. Porque nossa vida tem que ter sentido. Nós temos que fazer ela valer a pena. Não estou falando em ganhar dinheiro e fazer sucesso, mas dar frutos para Deus. Porque normalmente você vive para si mesmo. E quando desanima até disso, fica parecendo uma árvore meio morta, que não cai nem apodrece, mas também não cresce, não dá fruto, fica ali parada no tempo. Eu me lembro que Jesus uma vez ficou zangado com uma figueira que não estava cumprindo o seu propósito aqui na terra. Essa história está lá em Mateus 21:19. Jesus criou todas as coisas no mundo, é o que diz em João 1:3. Então, quando ele estava com fome e viu uma figueira cheia de folhas, ele sabia que tinha que ter figo nela, porque foi assim que ele definiu que fosse. Mas quando chegou perto e não achou nenhum figo, ele amaldiçoou a figueira e ela secou e morreu na hora. Então a sua vida tem que fazer sentido, dar fruto. Não que Jesus vai te amaldiçoar para você secar e morrer. Não, ele não vai. Pelo que nós conhecemos da história dele, nós temos certeza que ele age com amor, com muita compreensão e carinho.
Mas você não deve usar todo esse amor, compreensão e carinho como desculpa para desanimar da sua vida e viver só para si mesmo. As árvores não reclamam das condições difíceis da sua vida. Muito pelo contrário, elas melhoram por causa dessas condições. Tem até aquela história do construtor de violinos que procurou por muitos anos pela madeira ideal para fazer violinos, aquela que tivesse uma ressonância maravilhosa, e finalmente encontrou uma peça perfeita de madeira que foi cortada das árvores que cresciam nas montanhas rochosas a mais de 3.500 metros de altitude, lá onde os ventos eram fortes e constantes, e as árvores tinham que fazer força para crescer e se manter no lugar. Sua madeira era de uma força impressionante. É importante perceber isso, como as árvores conseguem sobreviver ao tempo e às condições adversas. Tanto que existem florestas submersas. Isso para mim é algo impressionante, porque eu tinha na minha cabeça que a água apodrece a madeira, mas existem árvores que vivem submersas. Então nós temos muito para aprender com as árvores. Como as árvores, desde o seu nascimento, buscam a luz do sol, nós deveríamos sempre buscar todo o tempo a luz de Deus, que é o nosso sol espiritual. Sem a luz de Deus, nós estaríamos perdidos na escuridão espiritual, e sem o calor do seu Espírito Santo, estaríamos espiritualmente frios e nos tornaríamos insensíveis às realidades espirituais. Assim como as árvores firmam suas raízes afundando na terra e buscando água e nutriente, nós devemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, criar raízes firmes e sólidas que buscam o alimento da água pura da palavra de Deus. Porque Jesus diz para a mulher samaritana à beira do poço, lá em João 4, 13 e 14, quem beber dessa água terá sede de novo, a água do poço. Mas a pessoa que bebe da água que eu dou, essa nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. As árvores sabem que elas morrem sem água, mas os homens não. Muitos pensam que podem viver espiritualmente secos e acabam ficando doentes e atrofiados espiritualmente. Mas assim como as árvores que crescem para cima, olhando para o céu e buscando a luz do sol, nós cristãos devemos crescer olhando para cima, buscando sempre ver o céu. Não estou falando para você andar na rua olhando para cima, você vai acabar atropelado. Mas estou falando para manter a sua mente nas coisas do céu. Porque a árvore não tem olhos, mas ela sabe para que direção olhar, para onde crescer. Que nem o girassol, olha que florzinha legal, é uma ótima ilustração. Na hora que amanhece, vira o rosto para o sol, passa o dia inteiro acompanhando a trajetória dele até se pôr, aí vai dormir e esperar pelo dia seguinte para fazer a mesma coisa. Esse é o propósito da vida do girassol, viver olhando para o sol. Isso deveria ser uma lição para nós. Nós deveríamos passar o nosso dia olhando para o nosso sol espiritual, que é Deus. Ele é a luz da nossa alma, é Ele que aquece o nosso espírito e dá calor ao nosso coração. Quanto tempo vocês acham que os seres humanos iriam viver aqui na Terra sem o sol? Vamos imaginar, de repente o sol se apaga. É uma questão de horas. Morre todo mundo, escuridão total, frio total, insuportável morte. E espiritualmente a coisa é séria, sim. É claro que Deus, no seu imenso amor, continua aquecendo mesmo o coração e espírito daqueles que não olham para Ele. Até mesmo aqueles que dão as costas para Ele, mesmo os que se revoltam contra Ele. Foi por isso que Jesus falou em Mateus 5, 44 e 45, amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem, para que vocês sejam filhos do seu Pai que está no céu. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos.
Então, mesmo que Deus, no seu enorme amor, te conserve quentinho e vivo espiritualmente, isso não é desculpa para você deixar de cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida aqui na Terra. É claro que esse propósito é você que sabe, não eu. O propósito da minha vida não é o da sua. Pode até ser parecido ou totalmente diferente, mas isso é entre você e Deus. E é por isso que eu sempre tento aqui ensinar vocês a buscarem a Deus por si mesmos. Vocês têm que aprender a se relacionar com Deus pessoalmente, não através de mim, nem através de ninguém. Quando você se casa com uma pessoa, você não terceiriza o relacionamento. É você que se relaciona com sua esposa ou marido. E o nosso relacionamento com Jesus é como o relacionamento de um marido e a sua mulher. Isso está lá em Efésios 5. A coisa mais importante que vocês têm que aprender é seguir Deus sozinhos. Se eu estiver indo, vamos juntos. Se eu não for, vocês vão, não param não, continuem. Você tem que aprender a escutar a voz de Deus, descobrir o que Ele tem para você cada dia, seguir aquele sussurro no seu coração, lá no fundo da sua mente, porque Deus quer se relacionar com você pessoalmente, sem nenhuma interferência, nenhuma igreja, padre, pastor, bispo, diácono, papa, médium, guru, feiticeiro, bruxo das galáxias. Ninguém tem que ficar falando o que você tem que fazer no seu relacionamento com Deus. Se você está seguindo a Deus, ninguém deveria substituir a voz de Deus no seu coração. Deus sabe o que Ele tem para você. Ah, mas então por que eu tenho que ficar te escutando? Não, não tem. É exatamente isso que eu estou tentando ensinar aqui, que você tem que escutar a Deus. O meu objetivo é te ensinar a ser independente, inclusive de mim. Se você quer se relacionar com algum grupo cristão, qualquer que seja, frequentar qualquer igreja, qualquer denominação cristã, isso é ótimo, eu não sou contra, dou apoio total. O convívio com pessoas que compartilham da sua fé sempre fortalece e ajuda. É ótimo, desde que essas pessoas sigam a Bíblia e acreditem que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, não tem problema nenhum. Mas daí para ficar falando qual a vontade de Deus para a sua vida, é outro assunto. Se eu chegar para uma árvore e falar, árvore, agora você tem que ser uma vaca, ela não vai me obedecer. O que Deus criou ela para ser é o que ela vai ser. Ela sabe o que tem que fazer e passa a sua vida inteira tentando. Quando ela é uma pequena semente e cai na terra, já começa a sua luta para cumprir a vontade de Deus para a sua existência. Se o solo é duro, ela vai tentando furar, enfia sua raiz devagarzinho, vai procurando água, vai empurrando pedra para lá, pedra para cá, vai seguindo. Se crescer um solo ruim, fraco e cair, ela tenta crescer de novo. Ela vai fazer isso toda a vida. A árvore não desiste. Aí, se alguém corta o tronco, a árvore começa a brotar de novo. Se arrancar a raiz e deixar um fiapinho no solo, ela vai crescer a partir desse fiapinho. Se arrancar tudo, jogar no lixo, ela cresce lá no lixo e vira uma árvore enorme lá mesmo. Se resolver queimar tudo no fogo e fizer a dança da vitória, vai chorar depois, quando descobrir que a árvore espalhou sementes por todo lado e se multiplicou. Essa é a vida da árvore, ela não desiste. E eu já vi madeiras muito mais fortes do que o ferro, que duram mais, aguentam mais e não enferrujam. Então, nós precisamos aprender a ser como as árvores, aguentar as provas, perseverar no propósito de Deus para nossas vidas e não desanimar, mesmo quando temos que começar tudo de novo, mesmo quando dá errado. Isso para mim é muito difícil de falar, porque eu já tive que recomeçar várias vezes na vida, inclusive recentemente. Já caí muito e sempre é difícil. Mas eu sei que é Deus que me dá forças para recomeçar. E o que eu preciso fazer é continuar acreditando no que Ele tem para a minha vida e seguir fazendo o que eu sei fazer. E se vocês aprenderem a seguir Deus sozinhos, isso não vai ser só uma grande força para os dias difíceis,
mas também um grande alívio, porque quando der errado, você sabe que só precisa tentar de novo. Se você está fazendo o que Deus te guiou, então pronto, continue tentando. Uma vez eu li uma frase que diz que Deus não nos julga pelo nosso sucesso, mas pelo nosso esforço. Se você conseguiu ou não, tudo bem, Ele sabe que você se esforçou. É claro, não use isso como desculpa para não se esforçar. Tente sempre fazer o seu melhor e confie no que Ele fala no seu coração e no que está escrito na Palavra de Deus, na Bíblia. Salmo 1. Felizes são aqueles que têm o prazer nas palavras do Senhor e nelas meditam dia e noite. Essas pessoas são como as árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo o que fazem dá certo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.